Olá, bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo agora. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, principalmente pela oportunidade que Ele tem me dado para pregar a sua palavra, para ensinar. E o assunto que eu quero trazer hoje é algo que tem me incomodado há bastante tempo, há muito tempo, aliás, eu acredito que desde 2012, 2013, eu tenho sido, assim, tenho me sentido incomodado com a situação que eu vejo em grande parte das igrejas. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a Deus e pedir as suas bênçãos para essa mensagem, esse devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero pedir ao Senhor que abençoe esta mensagem que nasceu primeiramente no coração de outro pregador, de outro pastor, mas que ela veio ao encontro daquilo que eu também fui despertado pelo Senhor a esse respeito. Que o Senhor esteja usando o teu servo, usando esta mensagem e que jovens possam estar mudando suas atitudes, que pais e mães possam estar prestando mais atenção em seus filhos e que a igreja em si possa também receber a sabedoria do Senhor para trabalhar com esses jovens, trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes. Te louvo porque o Senhor é maravilhoso, te louvo porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a essa crise, a essa pandemia. E peço que o Senhor esteja abençoando este momento. É no teu nome, Senhor Jesus, que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Então, como eu falei na minha oração, é algo que tem me incomodado, mas também é uma mensagem que, quando eu estava estudando, quando eu estava pensando, apesar de até ter pensado em outras mensagens, o Senhor sempre trazia novamente isso para a minha mente, ao meu coração, esse assunto. E enquanto eu assistia alguns pregadores também, na internet e em outros lugares também, eu vi um pregador que eu admiro bastante, pastor Jader Borges, e essa mensagem dele, aliás, é uma mensagem que é um compilado de 2 mensagens, mas que ela tocou profundamente em mim e principalmente ela veio de encontro àquilo que eu gostaria de falar para a igreja e para todos que vierem assistir esse vídeo, essa mensagem pela internet. É um assunto delicado, é um assunto que inclusive pode gerar problemas, ou melhor dizendo, pode incomodar muitas pessoas. Mas a Bíblia deve ser pregada e nós devemos cuidar daqueles que o Senhor coloca em nossas mãos. Então devemos não temer o homem e sim pregar todos os desígnios de Deus. O assunto em questão e que tem me incomodado refere-se a adolescentes e jovens que têm saído da igreja, têm abandonado os caminhos do Senhor, assim que eles chegam a certa idade, dependendo dos seus pais, se são pais bem flexíveis, na adolescência mesmo, muitos deles já não querem mais ir para a igreja, não querem mais ir assistir aos cultos, mesmo tendo crescido, nascido dentro da igreja, crescido ali, ouvido a palavra de Deus, mas eles acabam sendo influenciados pelo mundo, pelos colegas na escola, pelos colegas, às vezes, vizinhos. Então, isso tem me incomodado, mas principalmente jovens, né? Isso é muito mais forte em jovens, quando eles chegam 17, 18 anos, 19, quando eles entram na faculdade. É o momento onde eles começam a se rebelar, a não aceitar mais certas coisas e principalmente a autoridade dos pais.
e a negar a Deus, a abandonar a igreja. Alguns acabam virando ateus. Conheço alguns casos assim, como conheço outros casos um pouco diferentes, onde eles não viraram ateus, mas decidiram simplesmente abandonar a igreja, decidiram simplesmente abandonar os princípios pelos quais eles foram ensinados desde a sua infância, desde que nasceram. E isso sempre me incomodou e recentemente vi mais algumas situações assim, e uma em especial que eu me lembro agora e que me entristeceu bastante. E eu acredito, entristeceu também seus pais, né? Os pais de uma jovem assim. Então essa mensagem tem o intuito de, se esses jovens, tanto rapazes quanto moças, assistirem, que Deus trabalhe em seus corações e também dos pais, para que eles possam buscar esses filhos, tomar uma posição, principalmente daqueles que vivem ainda debaixo do seu teto. Eu comecei essa mensagem, estudando essa mensagem, eu fui buscar na internet uma pesquisa, motivos, se alguém já havia feito pesquisas nesse sentido, por que os jovens saem da igreja, né? Porque eles, ao chegar ali na faculdade, um pouquinho antes, um pouco depois, eles acabam abandonando os caminhos do Senhor. E das páginas que eu vi, elas praticamente mencionam as mesmas coisas. E eu até tomei cuidado de trazer algumas aqui para ler e comentar sobre isso também, além de falar sobre a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. O crescimento do número de evangélicos no Brasil é uma realidade e ninguém duvida. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de evangélicos cresceu cerca de 61,5% em 10 anos, ou seja, em 10 anos o número de evangélicos cresceu assim assustadoramente. Mas por que ao mesmo tempo que cresce esse número de evangélicos, acontece esse fenômeno de jovens estarem abandonando os caminhos do Senhor? Eu acredito que parte disso está na teologia, está na doutrina, nas práticas mundanas que algumas igrejas adotam, trazendo coisas do mundo, trazendo coisas para tentar segurar os jovens, mas o principal não acontece, que é uma pregação da palavra de Deus, onde ela entra no coração e na mente do jovem e faz com que ele entenda que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. E a partir desse momento onde ele recebe a Cristo como Salvador, ele se converte. E quando há uma conversão genuína, é muito mais difícil para esses jovens sair. É impossível? Não, não é impossível. Porém, é mais difícil. Então, quando uma igreja começa a criar várias formas de entretenimento, isso acaba com que esse jovem, ele vai, enquanto aquilo está entretendo ele vai ficar. Mas quando ele ganha um pouco mais de liberdade dos pais, e o mundo, obviamente, tem atrativos, ele acaba abandonando a igreja. Porque, na realidade, ele não se converteu, ele apenas estava lá na igreja, porque seus pais os levavam, mas nunca se converteu verdadeiramente. E aí, nesses sites, eles mencionam 4 razões. 4 razões. Primeira razão: as igrejas têm a tendência de ser super protetoras. Essa primeira razão, eu acredito que no caso de algumas igrejas, como eu conheço, e a uma que eu pertenço, Igreja Batista Regular, que ela é tradicional, conservadora, mas ao mesmo tempo ela busca ter uma teologia muito sensata, muito centrada na palavra de Deus, onde nós ali não dizemos, não vista isso, não vista aquilo, mas dizemos que o que a palavra de Deus ensina, que é a modéstia, como fala em Timóteo, como fala em Tito, sobre a modéstia da mulher no vestir.
Então, e do homem também, na roupa que ele veste, mas não fazemos de uma forma tão impositiva, mas por isso que eu digo, mais ou menos, somos super protetores. Não deixa fazer aquilo, não deixa fazer aquela outra coisa. Não somos tanto assim como algumas igrejas, mas temos também alguns momentos onde dizemos não faça isso sem explicar o porquê. Não faça aquilo, mas é porque o pastor falou. Não pode ser porque o pastor falou, mas porque é um princípio que a Bíblia vai dizer, olha, não faça isso porque desagrada a Deus. Um exemplo é beber, fumar. Não está escrito exatamente, não fume, mas sabemos que isso é contrário à palavra de Deus. É um vício, é algo que destrói o seu corpo. A segunda razão é a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial. Uma segunda razão. A terceira razão, as igrejas parecem ser antagônicas à ciência. E a quarta razão, a igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Essa segunda razão, a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial. Bem, eu posso dizer pela nossa igreja que nós tentamos trabalhar bastante com esses adolescentes, com os jovens, para que eles possam ter uma experiência de cristianismo verdadeira, genuína, ou seja, uma conversão verdadeira. Não algo superficial, não apenas nos preocupando que eles estão ali. Não adianta só estar ali. Então eu não acredito, pelo menos para as nossas igrejas que são conservadoras, fundamentalistas, tradicionais, que exista. Tem, claro, algumas igrejas que têm essa superficialidade que nos preocupa, como já falei anteriormente. Mas no nosso caso, existe sim essa preocupação de que o cristianismo seja verdadeiro. Por isso mesmo que vivemos pregando a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, que o homem é pecador e precisa se converter. A terceira razão, as igrejas parecem ser antagônicas à ciência. Também não se encaixa no nosso meio, porque nós procuramos sempre conciliar dentro do que a Bíblia mostra a respeito de ciência e Bíblia. E a Bíblia menciona inúmeras situações onde a gente pode ver ciência ali. Então, não acredito que isso também se enquadre. E a quarta razão, a igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Também não acredito que essa seja uma razão para as nossas igrejas, que se enquadra nas nossas igrejas. Porque quando vemos jovens e adolescentes com dúvidas, e nós incentivamos eles a nos questionar, a nos perguntar, nós que somos os líderes, para que a gente possa ensiná-los, para que nós possamos mostrar para eles os princípios da palavra de Deus a respeito de salvação, a respeito de comportamento, como devemos proceder no mundo, como devemos nos comportar. Mas essa é apenas uma introdução. O versículo que eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias é 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, que vai dizer o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele tem uma preocupação, e uma preocupação genuína, com as pessoas que estão permitindo que aquele mesmo engano que veio com Eva quando ela teve o contato com a serpente, também chegue
esteja chegando aos crentes ali daquela igreja e, consequentemente, na nossa época também, nos nossos dias atuais. E a igreja, ela teve uma transformação na reforma. As crianças, elas ou eram força de trabalho até a reforma, ou eram peso para a família. Não eram instruídas. Então, até a chegada da reforma, não tinha um acompanhamento das crianças. Com a reforma e a criação dos catecismos, elas começaram a ser instruídas, elas começaram a aprender a palavra de Deus, elas começaram a aprender que precisavam crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Também a reforma, ela trouxe uma mudança nos lares com relação aos pais. Os pais, quando começaram a aprender a palavra de Deus, não apenas indo na igreja oficial da época, que era a igreja católica, mas quando houve a reforma, eles começaram a ser ensinados, a palavra de Deus começou a chegar em suas mãos e eles começaram a exercer a autoridade que eles precisavam dentro do lar, sendo líderes, ensinando os seus filhos, ensinando a sua família, com cultos no lar e outras coisas mais. Porém, da reforma para cá aconteceram muitas coisas e nos nossos dias atuais nós temos um desafio que é essa nova infância, a nova infância. O que é a nova infância? Ela vem com muitas novidades e dentre isso, o que tem acontecido? Os pais, por conta do trabalho, por conta do dia a dia corrido, são mais ausentes. Eles não param tanto para sentar com seus filhos, conversar, fazer o culto doméstico, perguntar sobre a escola, perguntar sobre como essa criança ela está, o que ela tem aprendido, sobre amigos. Os pais não têm prestado mais atenção nisso, por conta do cansaço, da falta de tempo e da correria. Os pais também estão desorientados, eles não sabem como lidar com crianças rebeldes, com crianças teimosas, com crianças que não têm mais uma segurança, não se sentem amadas, se sentem excluídas. Então, esses pais, eles veem esses filhos assim, dando chilique, por exemplo, no mercado, numa loja, esses filhos que não obedecem eles e eles ficam perdidos. Eles não sabem o que fazer e acabam fazendo o quê? Deixando que as crianças dominem. As crianças começam a controlá-los, começam a mandar nos pais. Hoje, quem manda em muitas famílias não é o pai nem a mãe, é a criança. Os pais vivem em função de ganhar dinheiro para ter uma vida melhor, mais confortável e para dar um futuro melhor para essa criança. No entanto, o principal, e isso eu me refiro a crentes também, a crentes e a incrédulos. Mas os crentes muitos deles estão iguais aos incrédulos, porque ao invés de separar um tempo para falar com os filhos, para ensiná-los, para fazer o culto doméstico, deixam isso de lado, dão presentes, colocam os filhos em creches para serem criados por estranhos, e o estranho não vai se preocupar com os princípios morais. Uma família cristã, uma família crente, não vai conseguir ter a mesma, não vai poder transmitir o mesmo ensino para essas crianças, se colocá-los numa creche para ser criado lá. E aí o que acontece é que lá ele vai aprender coisas erradas, vai ser ensinado coisas que vão contrárias à palavra de Deus. Recentemente, infelizmente, eu vi no material de uma das minhas filhas coisas a respeito disso. Nós
temos o hábito, minha esposa olha ali o que vem da escola e para nós crentes, nós não odiamos as pessoas pelo pecado delas, mas nós não concordamos com o pecado delas. E uma das coisas é ideologia de gênero. E foi o que eu peguei no material, minha esposa, no material de uma das minhas filhas, da mais nova, de 5 anos. E aí, é nesse momento que eles começam a introduzir certas coisas na mente das nossas crianças. Eles começam a bombardear as nossas crianças com ideologia de gênero, com a evolução, com o ateísmo, com coisas que desviam ela, que começam a imprimir em sua mente certas coisas que a longo prazo, a curto também, mas principalmente a longo prazo, terão consequências que possivelmente não terão retorno. E somente a graça de Deus para livrar os nossos filhos disso. Eu dou graças a Deus, inclusive, pela pandemia, porque se não fosse a pandemia, esse material que chegou em minhas mãos eu não teria visto e teria sido ensinado para minha filha. Desculpa. Então, é preciso tomar o controle de volta. Os filhos não podem mandar. Não é os filhos quem mandam. Não é um filho rebelde, birrento, que eu quero. Não pode ser assim. Pais entregam o celular para os filhos e eu sei de crianças bem próximas, inclusive a minha, eu sei de crianças que vivem no celular, estão comendo e olhando o celular, assistindo YouTube, assistindo Felipe Neto e outras coisas que não prestam, que só ensinam coisas erradas, coisas que vão contrárias à palavra de Deus. E os pais depois não entendem por que os filhos abandonam a fé. Não entendem por que os filhos deixam de servir a Deus. É necessário, pai, mãe, que você veja, que você acompanhe seu filho desde a mais tenra idade. Não pode abandonar ele, não pode simplesmente deixar ele para, não, mas eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar, a gente não consegue pagar as contas. Olha, eu posso dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. E Deus mesmo fala para não nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir. Porém, ele é muito enfático quando diz que devemos ensinar a sua palavra para os nossos filhos. Ele é muito enfático, principalmente nós vemos lá no Antigo Testamento, quando ele fala para ensinar os filhos no levantar, no deitar, no levantar, andando pelo caminho. Só que nós não vemos mais isso. Nós não vemos uma preocupação em ver seus filhos firmados na palavra de Deus. Às vezes até aquela preocupação existe, mas a preocupação do trabalho supera a preocupação com os filhos. A preocupação em ganhar dinheiro, a preocupação em pagar um local melhor para morar, em comer melhor, em vestir roupas melhores, em ter um carro melhor. Não pode ser assim. Nós devemos estar atentos às nossas crianças e devemos ter o controle. Filhos não mandam no lar. A ordem é outra, a ordem é pais, tomem conta do seu lar. Preguem o evangelho para seus filhos, orem com seus filhos. Conversem com eles, leiam a Bíblia para eles. Faça o devocional com eles. Porque senão você vai perder. Eu tenho um exemplo aqui, um prêmio Nobel de Economia, o prêmio Nobel de Economia, James Heckman. Ele disse o seguinte: investir nas crianças de 0 a 6 anos vai mudar o Brasil. E aí você se pergunta, isso é na
revista Veja Exame. Você se pergunta, um prêmio Nobel de Economia poderia estar falando qualquer outra coisa, mas o assunto principal, inclusive, está na capa da revista. Por que investir nas crianças de 0 a 6 anos vai mudar o Brasil? Por quê? O que ele quis dizer com isso? O que a Bíblia já fala, ensina o caminho que a criança deve andar e nem quando crescer se desviará dele. E a palavra no original lá, para criança, é criança de colo. Não é criança já com 7, 8 anos. 7, 8 anos ela já está com boa parte das suas convicções morais já estão impressas ali pelo que ela vê, pelo que ela ouve, pelo que ela é ensinada. Eu tenho uma filha de 8 anos que se você parar para conversar e perguntar algumas coisas para ela, ela já sabe o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve fazer, quem criou o mundo, quem é o inimigo de Deus e nosso inimigo. Isso é muito importante, irmãos. O mundo está muito atento às nossas crianças. Infelizmente, nós não estamos tão atentos. E precisamos. Um outro ponto, novas meninas. O empoderamento é o filho do feminismo. E o feminismo original surgiu por volta de 1950. A revista Nova Escola estampa 3 meninas na capa dela e fala: feminismo, como nossas alunas estão mudando a escola. E nós sabemos o que o feminismo prega. Algo que é contrário à palavra de Deus. O feminismo prega que a mulher tem que tomar a frente de tudo, a mulher tem que dominar tudo. E eu não estou menosprezando as mulheres, pelo contrário, elas são uma bênção e têm a sua função importantíssima dentro do corpo de Cristo. Na igreja, no lar, mas a liderança não cabe à mulher. A Bíblia é muito clara nisso. Devemos lutar pela feminilidade das meninas e pela masculinidade dos meninos. Os nossos meninos estão sendo bombardeados com a ideologia de gênero, fazendo deles não mais homens, mas meninos efeminados, que não tomam a frente, não têm aquela garra, aquele perfil que nós víamos nos meninos de antigamente. Hoje são meninos que têm medo das coisas, mesmo quando crescem, e estão sendo ensinados. Tanto eles quanto as meninas estão sendo ensinados que não tem homem ou mulher, você pode ser o que você quiser, você pode vestir o que você quiser, se você quiser pôr um vestido, se você quiser fazer uma cirurgia, coisas absurdas. Eu vi um vídeo da ministra Damares, onde ela fala que havia um projeto de lei que afirmava a proibição de chamar a menina de princesa e o menino de príncipe. Eu tenho algumas matérias que depois eu vou colocar aqui para você ver no vídeo, mas olha o absurdo, é isso que está acontecendo lá no meio dos nossos governantes. Proibido chamar a menina de princesa. Era o projeto do desprincesamento. Um absurdo isso. Graças a Deus que não passou. E também temos o fenômeno dos meninos que querem virar meninas. Eu não sei se você já viu, mas tem vários periódicos e jornais, já passou isso, meninos que não querem ser meninos já desde pequeno, querem ser meninas. E os pais estão apoiando isso, estão felizes com isso. E é isso que está... eu estou falando tudo isso, todas essas coisas, antes de entrar propriamente na mensagem, porque tudo isso é a ponta do iceberg de onde você vai chegar lá no final, quando seu filho tiver com 16, 17, 18 anos na faculdade, onde de repente ele diz: não quero ir mais para o culto, não quero mais servir a Deus, não quero mais ir para a igreja.
Ah, eu acho que eu não quero mais ser homem. Ou eu não quero ser mulher. Eu acho que eu nasci num corpo errado. Mas como que ele vai falar isso se ele nasceu na igreja? Mas ele está sendo bombardeado desde cedo, na escola, está sendo bombardeado pelos seus colegas. E quando ele chega na faculdade, lá é onde tudo fica pior. A liderança da família é masculina por mandato divino. Segurança, firmeza, proteção, condução, decisões, iniciativas sábias. O homem precisa exercer essas funções no seu lar. E não somente no lar. É mandato divino para a igreja também. O homem tem que demonstrar segurança, firmeza, proteção, condução, decisão, iniciativa sábia. Por que será que as nossas igrejas passam por tantos problemas e principalmente por que as mulheres têm que tomar a frente de muitas áreas? Porque em muitos casos os homens não querem fazer. Eles querem ficar só sentados no banco. Esse é um problema e é uma consequência de como o mundo mudou. Como as coisas estão diferentes. Mudanças de ventos e de rumos. Duas coisas bem claras. A participação feminina na família durante séculos foi uma segurança para todos. A autoridade da mãe, querida e reconhecida, mas também a liderança, o lastro e o comando do pai. Uma família bem ajustada, onde o pai sabe a sua função, o seu posicionamento, e onde a mãe sabe a sua função. E exerce com excelência, buscando seguir os exemplos da palavra de Deus. A participação também feminina na igreja durante séculos foi de grande valia e utilidade para todos, como professora, como conselheira. E eu posso citar vários exemplos, e um que os irmãos vão lembrar e sabem disso, a dona Lídia, esposa do pastor Samuel, uma bênção lá na igreja de Salém, onde ela foi e é uma auxiliadora idônea do pastor. Só que essa era cristã está acabando. Pelo menos a sua influência, dias pós-modernos e anticristãos em muitos aspectos. Cultura, fascínio nas mãos de pessoas com projetos anticristo. Eu não preciso nem falar muito, é só você assistir os jornais hoje. Como que está a nossa era? O nosso país, vamos falar só do Brasil. Mais para frente tem outros exemplos de outros países, mas vamos falar só do Brasil. Olha como está o nosso país. Olha o que é ensinado para os nossos jovens. Olha como eles têm bombardeado os nossos adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. O sistema do mal muito avançou e já decide contra a fé cristã. Aborto, ideologia de gênero, comunismo, socialismo, coisas que têm por objetivo final afastar as pessoas de Deus. Tem por objetivo final pegar os nossos filhos, roubá-los. E nós temos que estar atentos. Educacional, político, judiciário, familiar, má teologia, engano, uma eclesiologia deformada, baixa, imitadora do mundo. Igrejas que se preocupam mais em segurar os jovens, não pela palavra de Deus. Eu conheço igrejas que hoje tem boates no subsolo, aqui em Brasília mesmo, onde tem danceteria, tem bar gospel e outras coisas. Mudar o comportamento das meninas e meninos. Esse é o objetivo do mundo. O mundo tem esse objetivo de mudar o comportamento das nossas crianças. Os padrões morais, as vestimentas, os gostos. Eu vou dar um exemplo. A feminilidade corre perigo diante de todas as propostas sem Deus. Veja que nas escolas
Já os professores não têm tanta liberdade para falar de Deus. Em alguns locais eles até inibem, eles não permitem. Há pouco tempo atrás, eu lembro, 1 ou 2 anos atrás, inclusive estava no STF, se era permitido ou não o ensino religioso na escola, porque o Estado é laico e por aí vai. Eles querem tirar Deus de tudo, porque eles querem que nossos filhos cresçam sem esse conhecimento de Deus, porque eles querem afastá-los de Deus, porque esse é o objetivo principal do mundo e do maligno. Mark Earls, um dos gurus do marketing comercial. Olha o que ele diz. Esse cara, ele é responsável pelo marketing comercial. Importante é criar um comportamento. Antigamente, a preocupação era a moda. Era em como ia se estabelecer a moda. Mas, a partir de uns anos para cá, eles entenderam que não é a moda que tem que se preocupar em mudar e ficar e captar os jovens, mas é o comportamento, é mudar o comportamento do jovem, é mudar a cabeça dele, é mudar a mente dele. Preste atenção, sem Deus na escola, em casa, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares querem fazer nossas crianças e jovens que eles neguem a Deus. Eles tiraram Deus da escola. Eles tiraram Deus da faculdade. No trabalho, você sabe muito bem que se você falar de Deus no trabalho, claro, tem que ser com sabedoria. Você não pode ficar falando a todo momento, mas se você falar uma vez só hoje, o risco é grande de você ser perseguido. Um mestre de redes sociais, Clay Shirk, olha o que ele falou. Uma revolução não acontece quando uma sociedade adquire novas ferramentas, mas sim quando adquire um novo comportamento. É aqui que eles querem trabalhar. Eles querem mudar a mente dos nossos jovens. Eles querem mudar a mente das nossas crianças desde cedo, assim como eu falei da minha filha. A masculinidade bíblica é uma obra de Deus. Porém, nós estamos vivendo em uma cultura feminista e efeminada. Há basicamente 2 direções nas quais um garoto pode seguir ou apartar-se da masculinidade bíblica. Ele pode optar pela efeminização ou pela macheza. Mas macheza, quando eu falo macheza, eu não me refiro àquilo que eu estou falando desde o começo. De ser alguém que é líder, que cuida do seu lar, que aprende desde cedo que o homem deve respeitar as mulheres, que ele deve ser um parceiro amável, que ele deve ajudar a sua esposa, que ele deve cuidar da sua família, que ele deve, desde cedo, respeitar as meninas. Não é uma macheza no sentido de grosseria, de não se importar com a sua esposa, não se importar com os seus filhos, que ele é um macho alfa, então ele manda e está acabado. Que é errado também, porque o padrão bíblico de masculinidade está lá em Efésios. Como que devemos tratar as nossas esposas? Como devemos cuidar dos nossos filhos? Gálatas também fala sobre isso. A feminilidade corre perigo diante de todas as propostas sem Deus. O engano que está por trás da questão da igualdade de gêneros. Como o inimigo age e as mulheres não têm noção do perigo, e os homens também. E aqui nós vamos analisar o versículo que nós lemos de 2 Coríntios 11:3. Quais eram os receios do apóstolo? O que ele tinha em mente quando ele escreveu isso? Mas, lá no 2 Coríntios 11:3, mas receio que, assim como uma sedução foi lançada, várias pessoas estão indo atrás de atrações que lhe custarão muito caro. Atração irresistível por bebidas alcoólicas, sexo fora do casamento, festas regradas a drogas, músicas seculares que instigam a carnalidade. Nós sabemos que isso na faculdade é cheio. E se não ensinarmos os nossos filhos desde cedo, incutindo isso não só no coração, mas na mente das nossas crianças. Tem um livro do Ted Tripp que fala sobre pastorear o coração da criança.
Claro, com certeza, mas não é só o coração, a mente também tem que ser trabalhada. Porque quando eles chegarem na faculdade, ou até mesmo antes, mas lá na faculdade é certo que tem as festas na faculdade onde tem todas essas coisas. E se eles não tiverem bem alicerçados, eles vão se desviar. Eles vão cair nessa sedução. Esse receio que o apóstolo fala, mas receio, a palavra no grego é phobumai, demepos. É um pavor, é de onde vem a palavra fobia. É um pavor das consequências. É bem possível, é bem provável. E se você escapar, vai escapar por muito pouco. Esse é o receio dele. É um receio de pavor. Mas do que o apóstolo tinha tanto medo? Do que ele tinha tanto receio? Se nós voltarmos lá para 1 Coríntios, nós podemos entender um pouco o porquê que ele está pensando tudo isso. E na sequência de 2 Coríntios, até esse capítulo, tudo que tem acontecido nessa igreja, que era uma igreja que tinha vários problemas, porque ela era um centro cosmopolita da época, onde havia o comércio era muito grande, era como se fosse nos nossos dias atuais a cidade de São Paulo, a cidade de Nova York. Era uma cidade muito grande, muito cheia de tudo que você possa imaginar. Assim como nós nos nossos dias atuais, ela não era uma cidade do interior. Então, o que acontecia é que os crentes daquela igreja estavam passando por certas situações, certas influências que estavam causando esse receio no coração de Paulo, esse medo, esse pavor do que eles estavam ouvindo, do que eles estavam fazendo. Mas o que estavam fazendo as pessoas de Corinto? Elas estavam dando ouvidos. Elas estavam dando ouvidos às coisas que aconteciam e às influências mundanas daquela época, daquela cidade. Os crentes estavam sendo contaminados. Lembra lá no versículo? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz, mas o engano também. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. São os amigos que vão afastar os nossos filhos de Deus. Amigos que eles fazem na escola, amigos que às vezes eles fazem num cursinho, na faculdade, e aí eles começam a dar ouvidos para esses amigos. Eles começam a aceitar aqueles conselhos, aquelas sugestões. Lembra daquele versículo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E o engano está mais perto do que você possa imaginar, porque você pensa, não, mas eu levo meu filho para a igreja desde pequeno, eu tenho conduzido ele nos caminhos do Senhor, eu tenho levado ele para a igreja. Não brinque com Satanás. Não brinque. Assim como a serpente enganou, o verbo ali exapatesen. Esse enganar desse verbo é ludibriar. Sabe aquele charlatão? O que nós vemos hoje nos nossos dias, os golpistas, a cada dia inventam uma forma nova de tentar tirar dinheiro das pessoas através de uma falsa ligação de sequestro, um falso sequestro. E existem tantos outros golpes que nós podemos cair, da carteira perdida. É esse tipo de ludibriar, é enganar, você pensa que está tudo bem, mas você pode ter certeza que esse engano, essa tática de Satanás que ele usou para enganar Eva, é a mesma que ele usa hoje para enganar seu filho e sua filha, quando ele já tem uma certa idade. Quando ele começa a fazer amizades aí mundanas, amizades do mundo. E pare para pensar numa coisa.
Eva, diferentemente do seu filho, da sua filha, de você, ela não tinha natureza pecaminosa. Ela tinha o poder de escolha. Ela poderia simplesmente ter dito não. Não vou comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para você ter ideia do poder de convencimento de Satanás. Não brinque com isso. Não ache que seu filho e sua filha estão blindados com relação a isso. Porque não estão. Não estão. Eu vou te dar outro exemplo para você crente que crê na Bíblia, salvo em Jesus Cristo. É só você lembrar lá de Apocalipse, no reino milenar, quando vem a tribulação, final da tribulação, reino milenar com Cristo no trono de Davi. Quem vai passar para o reino milenar? Somente salvos. Somente as pessoas que eram salvas durante a tribulação e as pessoas, os crentes da igreja, que vão ter seus corpos glorificados. Mas terão pessoas que não terão seus corpos glorificados porque serão crentes da tribulação, que passarão para o reino milenar com o mesmo corpo que nós temos hoje, mas somente crentes. E ainda assim, no final do milênio, com Cristo reinando, pessoas vão ser enganadas por Satanás e vão escolher o caminho de Satanás. Pense nisso. Pense que esse engano é muito forte. E a intenção é iludir, é desviar totalmente. Não é só fazer seu filho, sua filha ficar balançado. Não, a intenção não é essa não. A intenção é tirá-lo da igreja de uma vez por todas. É alimentar os desejos carnais dele. Para que ele não volte. Para que ele se perca. E se ele for salvo, nós sabemos o que a Bíblia fala. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, lembra daquele homem que Paulo estava dizendo, olha, vamos entregar ele para Satanás. Contudo, tal será salvo, mas vai ser entregue o corpo. Agora, se não é salvo, que muito provavelmente, quando se trata de jovens, é ele não voltar e nunca mais dar ouvidos ao Evangelho. Criados na igreja, mas quando se deixam levar, mudam completamente. É algo bem planejado de Satanás, a tática de Satanás. É para não ter erro. Ele não erra. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe como obter os resultados. O problema é que muitos de nós estamos brincando com isso. Estamos brincando com a alma dos nossos filhos. Que chance você tem? É a esperteza maligna total contra a sua incapacidade de pensar, de refletir nas consequências enquanto se deixa levar. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu vi um relato de uma empresária. Lembra naquela época, quando, alguns anos atrás, surgiram os Black Blocs e também eles invadiram escolas? Nessa época, eu tinha 2, 3 filhas e uma das filhas adolescente, que era uma boa filha, ajudava em casa, criada, bem criada, só não sei se era crente ou não, começou a ser cooptada pela professora. Uma professora comunista socialista. E começou a ser induzida por essa professora. E com o tempo ela começou a mudar o comportamento. E ela pediu inclusive para a mãe, porque que a professora convidou ela para ir numa palestra e a mãe deixou inocentemente. E quando ela menos viu, a filha mudou o comportamento, mudou as vestes, e aí ela foi conversar com a filha. E a filha estava já transformada,
uma adolescente. E ela abandonou os princípios que foi ensinada, e quando os pais pressionaram mais, ela saiu de casa. E para onde ela foi? Foi para uma daquelas escolas, para invasão. E ela não queria voltar para casa. Percebe como o engano de Satanás é muito forte? A astúcia dele é muito forte. Volta lá para o versículo. Mas receio que assim como a serpente enganou. Esse engano, ali o termo original, ofis, de onde vem ofídio, aquele ou o que age como um ofídio, aquele que é capaz de abrir largamente a sua boca e tem a finalidade de atacar, injetando veneno através de uma ação planejada, um bote. Já viu uma cobra dando um bote? Que ela vai, quando ela quer pegar a presa, e ela fica bem quieta, vai indo, quando de repente, quando a presa vê, ela já está em cima. E o bote normalmente é certeiro. É assim que ele faz. Ele vai envenenando o seu filho. Não é de uma hora para outra. Ele vai cercando o seu filho, sua filha por todos os lados. E quando você menos vê, ele está lá e ele chega e dá o bote. E aí o seu filho não dá mais ouvidos para você e escuta todos os conselhos errados dos amigos. Ele não escuta mais você. Mas se o amigo dele falar, se joga da ponte, ele se joga. Mesmo que você fale para ele, filho, isso está errado, isso vai te prejudicar. Esse cigarro de maconha vai te prejudicar. Essa amizade vai te prejudicar. Ele não dá mais ouvidos. Meu pai não foi um homem perfeito, nem minha mãe. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu tive um amigo que usava drogas. E eu comentei com meu pai. Eu disse, olha, eu gosto tanto daquele rapaz. Ele trabalhava junto comigo no meu emprego. Foi o meu segundo emprego, né, de carteira assinada até, no McDonald's. E o meu pai, eu contei pro meu pai, né? Eu fiz essa amizade com esse rapaz, ele era bem mais velho que eu, acho que ele devia ter uns 19 anos. E eu falei, olha, ele é tão legal, pena que ele usa drogas. Meu pai me olhou na hora e disse, como assim usa drogas? Ele fuma maconha. Na mesma hora meu pai falou, Robson, você não vai mais andar com ele. E na hora eu fiquei indignado. Disse, não, pai, ele é meu colega de trabalho, eu gosto dele, ele é gente fina. Eu não vou usar droga. Não, já falei. Eu não quero você mais andando com esse rapaz. Na época eu não gostei. Mas eu obedecia meu pai, porque eu tinha muito medo. Muito medo. Tanto é que meu pai, sem me avisar, eu trabalhava num horário noturno ainda nesse restaurante do McDonald's, lá em Florianópolis. Meu pai apareceu por lá para ver como é que eu tava. E isso é o que os pais devem fazer. Você não pode deixar seu filho livre, leve e solto. Você não existe isso, pai, mãe, de minha privacidade. Não, é meu quarto. Aqui ninguém entra. Não. Não, é meu celular. Você não tem o direito de ver. Tem sim, pai e mãe. Você tem direito sim. Porque é assim que você vai livrar a alma dele do inferno. Você precisa olhar. Não estou dizendo para você fazer isso todos os dias. Mas se for necessário, se você vê que seu filho anda estranho, talvez tenha que ser. E às vezes você vai pensar, poxa, ele vai deixar de me amar. Ele não vai mais gostar de mim. Isso é um engano. E é um engano de Satanás. Os filhos precisam dessa autoridade. Eles precisam ver nos pais essa autoridade. Eles clamam por isso. Uma criança que ela entrega a si mesma, a Bíblia diz que ela se torna rebelde. Ela é vergonha para os seus pais. E normalmente criança faz esse tipo de coisa quando ela quer chamar atenção. Pai, mãe, não tenha medo de fiscalizar, de olhar. Não, mas é minhas gavetas, meu guarda-roupa. Olhe
Olhe as conversas dele no WhatsApp. Ah, você está invadindo. Você vai estar salvando o seu filho. Você pode ver coisas lá que vão te assustar a princípio, mas que você vai dar graças a Deus. Porque às vezes vai ser necessário você tirar esse filho daquela escola. Eu conheço uma família que eles tiveram que se mudar. Porque o filho se envolveu com coisas erradas, foi ameaçado de morte. Mas conseguiram se mudar a tempo. Pai e mãe, autoridade de pai e de mãe não deixa de existir. A não ser quando casam. Quando os filhos casam, aí é outra história. Aí ele tem uma nova família. Mas ainda devem respeito. Devem honrar pai e mãe. Mas não deixe de fiscalizar, não deixe de ficar perto, porque esse engano de Satanás, ele é sutil, ele vem aos poucos, e quando você menos vê, já é tarde. Eva, mesmo bem informada, foi para o engano. E como eu falei, ela não tinha natureza pecaminosa. E ela sabia, tanto sabia que ela até aumentou. Mas ainda assim, ela caiu. Ela foi seduzida por atração e deixou-se conduzir para lá. Você fica cegado pelo momento. O jovem fica cego naquele momento. Ele só vê os benefícios. E aí ele pensa, não tem problema nenhum, eu que mando na minha vida. Qual é o problema de eu ir ali com eles ali? Eu não vou fumar maconha, eu não vou fazer coisa errada. Qual é o problema de eu ir naquela festinha? Eu não vou fazer coisa errada. Aí você, pai e mãe, confiando, deixa. Mas ele não tem maturidade muitas vezes para estar lá. E sempre Satanás tem alguém para influenciar. Não é errado você monitorar seu filho, sua filha. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque a influência de Satanás no mundo e nas coisas que cercam seus filhos é muito forte. É uma capacidade maligna de convencimento. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Astúcia no original, panorgia autu. É uma astúcia para levar alguém a cair em completa ruína, para a pessoa perder tudo, para destruir a pessoa. É o empenho máximo de Satanás em ser traiçoeiro e enganoso, para levar o jovem ao erro. E aí vem aquela... Olha, se você experimentar, é só experimentar, você vai ver que é bom. Olha, seus pais estão te privando de coisas tão boas, coisas inocentes, qual é o problema? Não, você vai para a igreja, você serve na igreja, você faz as coisas na igreja, você não vai cair assim. É só dessa vez. Seus amigos estão aí, você não gosta deles? Você quer ser rejeitado por todos? Quer ser rejeitada por todos? O engano de Satanás é fortíssimo e o objetivo é um só: destruir. Só uma mordida e sereis como Deus. É só uma mordida. Algo simples. Panorgia, muitas formas sutis de astúcia vindas de uma sabedoria diabolicamente empregada. E ela é sempre negativa e destruidora. Pense em um grande cientista como Einstein, Galileu, Isaac Newton. Ou melhor, pense em Salomão com toda a sabedoria. Assim é Satanás, aplicando-se ao máximo para te convencer. Aliás, é mais do que esses que eu citei. O objetivo dele é te ver lá no chão, destruído, e todos que te cercam arrasados, jovem. Porque uma vez que ele derrube, que ele pegue você, jovem, rapaz e moça, a sua família vai sofrer. Não é só você.
um romance, uma festa com os amigos, tudo muito inocente. Só que não. Todo projeto de vida sem Deus vem desta forma de astúcia em sua fonte para acabar com você. Um outro exemplo, a busca por um corpo perfeito leva moças a anorexia e bulimia, e rapazes a usar drogas para o que a gente chama de bomba, né, para ficar mais forte, mais bonito, musculoso. É isso que Satanás faz. Ele trabalha no coração e nas paixões que tem no seu coração. Jovem, rapaz e moça. Pais, fiquem atentos quando seus filhos estiverem buscando excessivamente isso. A parecerem, a serem mais do que precisam por causa dos amigos. É uma precisão focada para corromper a mente. E uma vez corrompida a mente, não tem retorno. E assim seja corrompida a vossa mente. É um corrompimento para destruir. Tem como objetivo chegar à mente das pessoas somente para destruir. E é esse o pavor do apóstolo Paulo. Precisamos atingir as mentes dessas crianças e não somente o coração. E esse corrompimento, ele tem como alvo a ruína de todas as formas morais e de confiança. Alterar para pior a obediência. Uma corrupção com rápidos desdobramentos, tem início e não demora. Não demora e deforma, altera para pior. Tal veneno se espalha para as ações do indivíduo, sendo envolvidas a fé e a moral dessa pessoa. Observe os filhos de crentes que saíram da igreja, como eles mudaram. Eram de um jeito na igreja, mas quando saíram, mudaram completamente, se rebelaram completamente. Se afastaram completamente daquilo que aprenderam. Se vestem muito mal. Bebem. Acabam usando drogas. A moral acaba. Os padrões vão pelo ralo. Tudo que aprendeu. Nós, aqui nessa igreja, na nossa igreja, eu lembro de crianças que iam para o ANSI. Crianças que foram ensinadas, mas que nós, como não éramos os seus pais, não tínhamos como acompanhar ali o dia a dia. Fazíamos o nosso melhor como professores. E veja onde estão muitas delas. Veja como se afastaram e abandonaram a Deus. Vejam como foram, assim, a moral delas apodreceu. Tem casos terríveis que todos nós sabemos. Um orgulho cego e perigoso passa a dominar e a comandar esse jovem e essa jovem, porque a sua mente foi corrompida. A mente, aqui no original, nomeia, é o senso, a ideia, as normas da vida. Isso foi corrompido. Foi destruído. Ou seja, seu senso do que é certo e errado fica distorcido, suas normas de vida mudam para o mal. A mente, que deveria pensar certo, julgar e funcionar bem, agora ela julga com outros critérios, com critérios corrompidos. A perda do que lhe tornaria realmente feliz e lhe deixaria em paz. Olha lá o versículo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade, aplotes, no original, no grego, simplicidade querida e almejada, não duplicidade, sinceridade, pureza de espírito. Sabe aquele servo, aquela jovem, aquele jovem que é dedicado na igreja, que ama, você vê o amor dele por Deus, aquela preocupação com os outros e não consigo mesmo.
preocupação em servir a Deus mais do que com as coisas do mundo. Sabe aquele jovem que é bem simples, mas que ao mesmo tempo é dedicado? É essa simplicidade que Paulo tem medo que eles se apartem. É uma capacidade de estar livre de segundas intenções. E segundas intenções sempre mascaram a falsidade. Aplotez como aquilo que nos tornaria de fato humanos satisfeitos, realizados e felizes. Salmo 4, verso 7 e verso 8 vai dizer o seguinte a respeito dessa simplicidade, dessa pureza. Salmo 4, versos 7 e 8, inclusive minhas filhas decoraram, eu decorei com elas. Mais alegria me puseste no coração, verso 7, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É essa simplicidade, essa pureza na mente, a sinceridade no caráter, é uma pureza por terem se entregado inteiramente a Cristo. É essa simplicidade que Paulo fala aqui. E pureza. Seja corrompida a vossa mente e se aparte dessa simplicidade e dessa pureza que é devida a Cristo. Um apartar-se para se deixar invadir e perverter por algo muito pior, muito sujo. É um deixar a Cristo consciente e responsavelmente. E isso tem um custo. Essa pessoa, esse jovem, essa jovem vai passar logo de virgem pura a pior e mais devassa pessoa. De alguém justo a uma pessoa vil e vilã, desprezível e desleal. É assim que se torna uma pessoa que tem a mente transformada e que ela se aparta dessa simplicidade, dessa pureza. O que perde uma pessoa quando dá ouvidos à serpente? Ela perde a sua margem de segurança. Ela torna-se extremamente vulnerável. Ela aproxima-se do perigo e cede rápido e fica fascinada com aquelas coisas que nós sabemos que são erradas e que são perigosas. Ela ouve e logo age, ela ouve aquele conselho do amigo e já cede. E ela imediatamente acredita. E ela se compromete com essas coisas erradas. Ela perde a noção de autoridade. Deus disse, mas e daí? Perversão da autoridade absoluta, tudo passa a ser relativo. E é como a gente vê os jovens hoje na faculdade. Muitos deles. Deus é só ateu, eu não me preocupo, eu não creio. Eu conheço um filho de um missionário de alguém que era crente, hoje é ateu. Fez seminário comigo. Filho de missionário. E hoje é ateu. Não crê mais em Deus. É isso que acontece. Meu marido, meu pai me disse, mas e daí? É uma corrupção da autoridade central de comando, ela não tem mais comando, não existe mais autoridade sobre ela, sobre essa pessoa, sobre esse jovem, sobre essa jovem. Ele faz o que bem entende. Ele não vai escutar pai, não vai escutar mãe. Não tem mais essa referência de autoridade. E ela passa a dar crédito para estranho. O que o colega lá de fora fala é regra, é lei. O que eles dizem eu creio. Perde a tranquilidade. Entra em desespero muitas vezes. O lar desmorona. Ela se deixa impressionar, ela perde a sensatez, perde a dignidade. Tudo isso acontece com esse jovem. E por isso Paulo fala que ele receava, mas eu receio
se apartem da simplicidade. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente. Esse é o receio. Perde a sensatez, perde a dignidade. Agora, se nós fizermos o nosso trabalho, se nós fizermos aquilo que a Bíblia nos ensina o caminho que a criança deve andar, e nem quando crescer se desviará. Mas não é só ensinar lá atrás e depois não fazer, é continuamente. No deitar, no levantar, andando pelo caminho, não permitindo que assista a qualquer coisa, porque a televisão corrompe também. E se você não toma conta disso, se você não olha o que seus filhos estão assistindo, olha o que seus filhos estão vendo na internet, muitas vezes ele está sendo corrompido. Pornografia e outras coisas. Impressionadas ou impressionantes? O que você quer para as nossas crianças, para as suas crianças, para os seus filhos? Eu sei que é um filme, Deus Não Está Morto, o primeiro. E eu lembro daquele rapaz, eu sei que muitas vezes o jovem não tem aquela capacidade de argumentar com o professor. Mas eu conheço jovens que numa faculdade, se forem contestados, eles não vão voltar atrás, não vão, mesmo que seja o professor contestando, não vão negar a sua fé, porque foram primeiramente salvos e foram ensinados a palavra de Deus, foram ensinados a temer a Deus. O que pais e a igreja devem fazer? Vamos começar pelos pais. Oração. Ore pelos seus filhos, orem pelas suas filhas. E orem com eles. Tire momentos para orar. Eu aqui em casa oro com os meus filhos, com as minhas filhas. Todos os dias. Todos os dias. Acompanhe. Observe. Leia para eles, leia com eles, incentive-os a ler a Bíblia, a estudar. Participe das vidas deles. Observem quem é a amizade preferida deles. E na realidade, no caso das meninas, o ideal é que a mãe seja a sua melhor amiga. Que elas possam confiar na mãe a ponto de contar tudo. E os rapazes dos pais. Às vezes eu sei que há situações onde os filhos, os meninos confiam de conversar com as mães. Eu conversava muito com a minha. Me aconselhava e ainda me aconselho muito com a minha. Converso com ela. Ela ora por mim. Designar-lhes trabalhos, tarefas. Eles não podem ficar à toa. Mente vazia, oficina do diabo. Coloque seus filhos para fazerem as coisas em casa, para ajudarem vocês em casa. Não é errado trabalhar, desde que não atrapalhe seus estudos, mas é importante que eles tenham coisas a fazer. Não fiquem à toa. Veja se realmente, certifique-se se realmente eles se converteram. As minhas filhas disseram que aceitaram Jesus. Eu acompanho isso todos os dias. Já aceitaram Jesus mais de uma vez. As duas. Mas eu sei que se não for verdadeiro, eu quero acompanhar todos os dias até que eu veja que elas realmente são salvas. E repita os ensinamentos. Repita, até ficar gravado na mente, no coração delas. E as igrejas? As igrejas têm que se preocupar com o ensino da palavra de Deus, com a pregação. A liderança que se volta para a infância. A liderança tem que se preocupar com as crianças. E eu vejo isso no nosso meio. E eu louvo a Deus pela nossa igreja. E que possamos fazer mais ainda.
Mulheres piedosas que ensinam, lembra o que a Bíblia fala, as mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a cuidarem da casa, a serem boas esposas, boas filhas. Uma boa escola bíblica dominical, amizades de crentes, crie ambiente para isso. A igreja deve criar esse ambiente para que o grupo de jovens eles sejam unido, programações bem pensadas, classe de EBD para os pais, com ensino para os pais, como serem bons pais. E também congressos temáticos. E para concluir a nossa mensagem de hoje, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. Eu vou ler e vocês podem acompanhar. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. Nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedeceram às ordens do seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Autoridade dos pais. É essa autoridade que nós temos que ter sobre nossos filhos. Que aquilo que ensinarmos para eles vai ficar guardado no coração e na mente. E aí eles não vão cair nessa sedução. E o receio do apóstolo Paulo não vai se cumprir na vida deles. Porque nós estaremos ensinando, incutindo nas suas mentes a palavra do Senhor. E verificando dia após dia se são salvos, se estão caminhando com Deus. É necessária essa autoridade de nós, pais, sobre nossos filhos, se quisermos que eles permaneçam nos caminhos do Senhor. As minhas filhas ainda são novas, uma tem 5, outra tem 8 anos. E eu oro por elas todos os dias, eu me preocupo
porque eu não quero vê-las se desviarem do Senhor. E eu sei que existem as exceções, mas que eu peço a Deus que não somente eu, mas todos nós, servos de Deus, possamos ter sabedoria para conduzir os nossos filhos nos caminhos de Deus, para que eles jamais se afastem. Convido agora os irmãos a orarmos e que abaixem suas cabeças. Senhor, obrigado por esta mensagem da Tua Palavra, que não é da minha autoria, mas que é algo que estava no meu coração. Peço que o Senhor esteja abençoando esta igreja e todas as igrejas que pregam verdadeiramente a Tua Palavra. Peço, Pai, se há algum jovem, rapaz, moça que está vendo essa mensagem, que ele possa buscar ao Senhor, se está afastado do Senhor, possa reconciliar-se com o Senhor. Peço que o Senhor dê sabedoria aos pais, para que criem os filhos nos teus caminhos, para que acompanhem os filhos, para que tenham autoridade sobre seus filhos. Te louvo, Senhor, e agradeço por tudo, e peço que o Senhor esteja abençoando a nossa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém.